Olá, está entrando no ar mais um programa Fala Vereador. É a oportunidade de você ficar muito bem informado sobre o dia a dia do seu parlamentar aqui na Câmara Municipal de Jaú. E nesta edição eu estou recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo, sempre lembrando, local arejado, amplo e estamos a uma distância segura. Eu estou recebendo o vereador Rodrigo de Paula, o vereador do PP. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar desse programa, essa primeira rodada de 2021, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito importante a gente ter esse canal de transparência com a população, está sempre contando nossos trabalhos, nossos projetos, afinal, nós estamos aqui por conta deles e eles temos que prestar nossas contas. É a prestação de contas, né, dos vereadores com a população jauense. Rodrigo, a gente começa a nossa entrevista falando do momento difícil que Jaú está passando, né? Cenário de pandemia, muitas famílias perdendo seus entes queridos, economia sofrendo bastante também, mas as autoridades têm trabalhado para encontrar caminhos que tirem a nossa cidade da situação que a gente se encontra. E os vereadores também estão trabalhando arduamente para isso. Tem um projeto do senhor que está tramitando nas comissões permanentes da Casa que chama a atenção, projeto que pretende proibir aí o corte de água e de energia elétrica durante a pandemia. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre esse projeto para o pessoal de casa. Bom, Ângelo, se eu pudesse nomear o nome dessa lei que eu estou propondo a criação dela, estou lutando junto aos outros colegas vereadores, ao prefeito municipal, da qual tenho o prazer de ser o líder na Câmara, para que ela seja aprovada, eu chamaria ela de Projeto Empatia. Porque nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre a empatia diante da necessidade do próximo. Que hoje, infelizmente, muitas famílias, muitos comerciantes, muitos pequenos negócios locais estão sendo acometidos pelo problema da pandemia, que vai além do problema da saúde. Nós falamos sobre pessoas que teve o seu emprego perdido, sobre pessoas que têm o seu negócio comprometido, que tiveram que diminuir os atendimentos, fechar, se readequar e com isso, infelizmente, veio as necessidades de manter em dia suas contas. É uma realidade geral, que ela não é só exclusiva da nossa cidade, não é do nosso estado e nem só do nosso país, mas que ela tem sido uma necessidade frequente. As famílias estão tendo a suspensão do fornecimento dos serviços básicos que são considerados serviços essenciais à humanidade, que é a água, a energia, ao gás. Muitas pessoas não têm o gás encanado, mas quem tem essa necessidade também por conta desses problemas. Nós sabemos, Ângelo, que nós temos que olhar pelos dois lados. Você, quando faz a legislação, você não faz apenas para um grupo seleto, e sim você tem que observar todos os pontos da cidade e dos munícipes. E a gente observa isso também solicitando que seja proibido a suspensão do fornecimento da água e energia durante os períodos da fase vermelha, laranja e amarela, que é onde há restrições dos acessos a serviços e etc. Todavia, esse projeto ele não diminui a responsabilidade do consumidor em efetuar o pagamento em outra data oportuna, uma vez que, com o corte do fornecimento de energia e água, enquanto esse consumidor não tiver condição de poder pagar as contas atrasadas, continuará sendo cobrado juros, continuará à disposição de ser incluído o nome em órgãos de proteção ao crédito e no corte do fornecimento total da energia, da água, etc. Esse projeto ele apenas prevê que, por um determinado tempo, esse cliente, esse munícipe, esse consumidor tenha essa possibilidade de ter mais condição, mais tempo de efetuar o pagamento, sem que a energia, a água da sua casa seja suspensa. Certamente tem criança, tem idoso, tem deficiente. E nesse período que ele pode buscar o pagamento, se por via ele vir a agir de má fé, a lei ela prevê artigos do qual dá a possibilidade do corte. Inclusive, no final de semana, entrei com uma lei complementar, que era do antigo vereador Wagner Brasil, que proibia o corte nos finais de semana, e eles estavam acontecendo. Por quê? Existia a palavra corte na lei e não suspensão. E o corte é feito primeiro no sistema e depois voltava e fazia na ligação direta. Olha só. Então, nós entramos com a lei complementar, pedindo que fosse mudada a postura da lei para garantir. Porém, porque final de semana é difícil você achar as escalas lotéricas para poder pagar, banco, tem dificuldade do estabelecimento, do reestabelecimento do fornecimento, e a gente observa o que? A necessidade dessa lei, que
quando a ligação ela é feita clandestina, quando a ordem judicial, quando a minha ligação ela compromete a casa de terceiros. Então, uma lei que observa os dois pontos, mas primeiro, ela pede, por favor, a compreensão e a empatia de que nesse momento tão dificultoso de pandemia, seja observado que muitas famílias estão passando necessidade, muitos comerciantes locais estão passando necessidade, então o mínimo que é essencial à vida tem que ser respeitado e o fornecimento garantido, Ângelo. Vereador, o prefeito municipal e o vice têm lutado arduamente para conseguir mais doses de vacinas aqui para a nossa cidade. E o senhor tem defendido a bandeira, junto ao governo do estado, que o estado encaminhe e faça o custeio de mais testes PCR e também dê agilidade no resultado desses testes, né? Exato. Primeiro você falou uma coisa que é muito importante, que não como líder do governo, mas sim como vereador, eu gostaria de elencar, que é antes você não via tanto trabalho em conjunto do prefeito e do vice. Eu não me lembro, pelo menos assim na minha história, quanto você via arduosamente cada um de um lado no mesmo sentido trabalhando para que a cidade fosse beneficiada. Isso a gente tem visto agora do prefeito Ivan e do Tucubauaba. Segundo, que eu sempre defendi essa questão, a cidade saiu na frente ao protocolar os pedidos de interesse de compra nas vacinas Sputnik, agora na Pfizer e outras vacinas que estão sendo disponibilizadas ao mercado, que foi aprovada a lei que o município vai poder fazer essas compras assim que for disponibilizada a quantidade. Então já saiu na frente disso. Todavia, Ângelo, eu sempre defendi que depois de um ano, a gente ainda não tem isso daí. O início da luta tem que ter dados equivalentes à realidade. Então hoje nós temos testes que é responsabilidade do Estado, que é realizado na Adolfo Lutz, que é feito via PT-PCR SARS, que é o cotonete, em que demora 5, 8, 10 dias para chegar. Então a pessoa que viaja, infelizmente acaba viajando por necessidade, por diversão, não cabe a mim esse julgamento, mas a hora que ela volta, ela vai fazer esse teste, no período que ela tem a resposta, se ela não tiver a consciência, ela contaminou um monte de gente. Ela andou, ela contaminou. E se todavia ainda ela não estiver contaminada, o psicológico dela é afetado também. Porque a pessoa fica ali 8, 10 dias desesperada, se tratando, tomando remédio, tomando medicamento, sem ter um diagnóstico na mão correto e preocupada. A demora no resultado dificulta o controle da doença, né? Então você não consegue ter. Diferente da dengue, que você consegue fazer o mapeamento do local. Então, por exemplo, assim, no seu bairro, Ângelo, na sua rua você está contaminado. Então vamos fazer um estudo local, vamos fechar aquela área com informações, vamos ver se a rua de trás está contaminada, da frente está. Você não consegue fazer isso com o vírus, porque o vírus está em todo lugar. Não está no comércio, não está em lugar, está em todos. A gente não consegue fazer isso, esse mapeamento. Todavia, com esses resultados, até em 24 horas, a gente tendo essa informação, a gente consegue mapear, por exemplo, um ponto muito importante, que é a idade das pessoas. A gente começa a verificar que num período, Ângelo, pessoas de 20 a 30 anos estão se contaminando mais e mais rapidamente. Então a gente desenvolve ações em cima disso, em cima desse grupo. Poxa, esse grupo é de 20 a 30 anos, costuma frequentar mais transporte público, costuma frequentar mais mercados, indústria, comércio. Você consegue criar ações específicas em cima desse estudo. E a gente não tem como fazer isso hoje. Porque mesmo que você faça a cada 10 dias, está em constantes mutações, mudanças, informações novas para todo mundo. Vereador, em outra esteira, falando agora da fiscalização dos recursos utilizados no combate à Covid, né, os recursos que chegaram desde o ano passado. O senhor é um dos signatários de uma comissão especial de inquérito que vai trazer uma lupa, mais luz à questão de como foi gasto esse recurso. Sim, é uma bandeira que eu defendi na minha campanha, o prefeito defendeu na dele, as pessoas têm defendido e tentado fazer jus, pelo menos da minha parte sim, a transparência. Eu fiz o primeiro requerimento solicitando uma audiência pública, que fosse chamados os órgãos externos para vir para a Câmara, a gente fazer uma audiência pública para a população, cada um explicando o que foi usado e o que foi feito com o dinheiro que recebeu. Todavia, já tinha manifestado na palavra do expediente nosso, junto ao vereador Moretti, que é quem esteve junto levantando essa questão também, sobre contar comigo para que a SEI fosse aberta. Hoje nós fizemos a assinatura, para que a SEI dê procedimento, que a gente consiga fazer a abertura, que se faça
uma investigação detalhada para saber aonde foi destinado, para que não cometa uma justiça nem com quem destinou, se foi feito correto, ou se foi incorreto, ou se dá margem para que algo esteja a ser verificado, a gente não seja injusto com a população, que é quem mais diretamente é afetada caso esteja alguma coisa que necessite ser apurada. Vereador, a gente tem ainda 2 minutinhos, tem muito assunto, mas eu vou ter que acabar escolhendo um aqui para a gente poder falar um pouco mais. E eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal de casa, o senhor fez um requerimento pedindo para que o Poder Executivo crie o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Qual a importância da criação e o que faz esse conselho? Bom, eu vou ter que voltar ao assunto da pandemia rapidinho, porque a pandemia está criando índices gravíssimos que estão levando as pessoas para níveis alarmantes de necessidade social. O Conselho da Segurança Alimentar Saudável, da Nutrição Sustentável, ele vem diretamente a uma necessidade do município que está atrasada há anos-luz. Nós não temos esse conselho na cidade, nós precisamos regulamentar porque, além das esferas governamentais, estaduais e federais garantirem vários e amplos recursos para o tratamento das pessoas, nós precisamos entender, Ângelo, que ajudar uma família em situação de necessidade não é você dar só uma cesta básica, e sim você utilizar de toda a complexidade que existe em volta da disposição de alimentos, de auxílios e necessidades que o município tem condição de fazer o fomento para essas famílias. É inadmissível que ainda em 2021 nós tenhamos ainda a miséria e a fome acontecendo no nosso país. Que a nossa cidade, da qual eu trabalho incansavelmente na área social, a gente tem ainda o problema recorrente da necessidade alimentar. Tem pessoas que passam muita necessidade alimentar. E nós precisamos ampliar essa rede. O município precisa usar de todas as fontes, a cidade precisa entender que nós temos condição de oferecer mais para as famílias que precisam. Só que para isso o conselho vem de encontro, da gente fomentar parcerias, da gente conseguir ampliar o atendimento das hortas, das empresas parceiras. Então vem diretamente nessa ação o conselho, de ajudar a garantir que essas famílias tenham mais amplitude em como são assistidas, não apenas com o kit de cesta básica. Vereador, a gente está com o tempo esgotado já. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Outros assuntos que ficaram aqui serão tratados no próximo programa. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, viu? Eu agradeço pela presença, agradeço a população que tem acompanhado o nosso trabalho. Faço o convite para não deixar de fazer isso, porque o vereador cobrado é o vereador que trabalha. Conte comigo, esse foi meu lema de campanha, porque se tem uma coisa que nós temos é coragem para dialogar. Este, portanto, foi o vereador Rodrigo de Paula, do PP. Eu agradeço a você aí de casa pela companhia, pelo carinho da audiência e até o próximo programa.